Eu venho aqui também indicar um livro para leitura daqueles que se interessar, que tiver o interesse. Eu fui professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNP, trabalhei na UNP 27 anos e 6 meses. Eu trabalhava com Estética e História da Arte 1, Estética e História da Arte 2 e História Geral da Arquitetura e Patrimônio Histórico, e no curso jurídico com diversas cadeiras da minha formação, como Teoria do Estado, Filosofia, o Direito Constitucional 1, a Teoria da Constituição e o Direito Tributário também. Na Estácio, lecionei exclusivamente Direito Constitucional 1, 2 e 3 e Financeiro Tributário 1, 2 durante 16 anos e 6 meses. Mas venho aqui dizer a vocês da importância de ler esse livro. É um livro de história da arquitetura. É um livro que traz curiosidade, que traz o desejo. Eu sempre vou dizer a vocês que tem que existir o desejo de ler, que o cérebro é o grande gravador, que a nossa grande aventura intelectual é lembrar, repetir, elaborar e escrever. Portanto, quando eu digo isso a vocês, a minha preocupação é com o cérebro, porque vai ter máquina de toda qualidade para você apertar o nome, falar, e a máquina produzir para você até texto. Mas aí você não pensou nada. Você não agiu como um ser humano, que é um ser pensante, que é um ser desejante, que é o ser da falta, que é o ser que tem que lembrar, repetir, elaborar, escrever, gravar e falar. Então, de que trata esse livro? Um livro importante sobre arquitetura no tempo e no espaço. É o livro de Benjamin de Carvalho. É o livro do professor Benjamin de Carvalho. Eu desejo que vocês escutem o que eu estou dizendo e comecem a ter o desejo, a vontade de ler. Então, nesse livro, você vai entender o que é a arquitetura através do tempo, não é? Então, dentro de uma sequência, o autor vai explicar detalhadamente a arquitetura no Egito, não é? Quando se fala em arquitetura no Egito, vem à mente o quê? As pirâmides, os templos. O homem do Egito, ele concebe uma arquitetura que está, essa arquitetura vinculada a duas coisas: a organização política e administrativa do Estado no Egito e a organização da sua religião. A religião como uma ideologia. Então, é aí que é concebido, dentro da arquitetura egípcia, né, os túmulos, as moradas daquelas pessoas que após a morte material ia ter uma vida em outro campo e necessitavam dos seus objetos, dos seus pertences. Então os egípcios construíram, não é, as grandes pirâmides, os grandes mausoléus, exemplo, a pirâmide de Quéops, de Quéfren, de Miquerinos, não é? Mas construíram também cidades extremamente sofisticadas,
não é? Então nós vamos encontrar tudo isso dentro do Egito. Eles foram os construtores também das esfinges, não é? Então foram os construtores dos grandes obeliscos. Foram também os construtores de esfinges com cabeça humana. Então, esculturas de esfinges com cabeças humanas, chamadas de androesfinges. Mas, quando elas tinham cabeças de carneiro, elas se chamavam querioesfinges. Então, os egípcios eles tinham uma arquitetura civil, uma arquitetura militar. Então, eles construíram templos, mastabas, os grandes hipogeios, construíram também, não é? As grandes fortalezas, os palácios, as residências. Mas nós não temos só o Egito, os construtores do Egito. Nós temos também os construtores de uma outra sociedade, de um outro momento importante, não é? Que é as construções da Pérsia, que são as construções não só da Pérsia, mas a gente pode falar em toda Mesopotâmia. As construções dos grandes zigurates. Então isso é de uma importância, uma grande importância saber desses estilos e dessas construções, assim como a gente pode chegar na arquitetura grega, não é? Os arquitetos gregos, eles trabalhavam com mármore, com pedra, com argila, com a madeira, e eles desenvolveram grandes sistemas e técnicas construtivas. Então nós vamos entrar na questão da ordem. Entre os gregos aparece a ordem dórica, a ordem jônica, não é? O edifício da ordem dórica, o edifício da ordem jônica, o edifício da ordem corintiana. Então tudo isso era sistematizado a partir de quê? A partir dos capitéis. Os gregos construíram grandes templos, acrópolis, ginásios, estádios, monumentos decorativos, monumentos funerários, grandes residências também, não é? Nós devemos muito, até os dias de hoje, a arquitetura grega. E construíram também, não é, uma ordem chamada de Cariátide. A ordem Cariátide era exatamente aquela coluna, e no lugar da coluna propriamente dita, a coluna era uma mulher, e sobre a cabeça da mulher era colocado exatamente aquela parte bem pesada da arquitetura, não é? Era colocado exatamente no topo da coluna. Você vê que a coluna ia ter a base, o fuste e o capitel. Então passava a arquitrave. Elas sustentavam aquela, né, aquele elemento ali, aquela grande arquitrave. Mas posteriormente veio os romanos. E os romanos, com a construção dos arcos, né, os romanos assimilaram toda aquela criatividade do mundo grego e acrescentaram, não é, a questão do arco, construindo também os grandes templos, os grandes túmulos, não é? Os romanos construíram pontes que existem até hoje,
os famosos aquedutos que existem até hoje. E a ordem romana é acrescida uma ordem. Então eles assimilaram a ordem grega, a corintiana, a jônica, e acrescentaram duas. A ordem compósita. O que era a ordem compósita? Era a mistura da ordem corintiana com a jônica. E a ordem chamada de toscana, que é a versão romana da dórica grega, com um capitel, não é? E esse capitel ele tem também a base isenta de caneluras. Então, os romanos fizeram duas ordens a mais, que é a toscana e a compósita, tendo assimilado a jônica e a corintiana. Então nós vamos ter edifícios que duram até hoje, que estão aí para mostrar a importância da arquitetura romana, não é? Como a gente tem o Coliseu, alguns arquedutos espalhados pela Europa toda. Dentro dessa compreensão da arquitetura, nós vamos encontrar também a arquitetura chamada de arquitetura românica, não é? E a arquitetura denominada de arte gótica. Então isso é importante porque é a chegada da Idade Média. Então nós vamos ter a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média. No final da primeira parte da Idade Média, não é? Nós vamos ver que há um encontro entre a arquitetura e o pensamento da época. Então nós temos a patrística e a escolástica. A patrística, não é? Num primeiro momento, a escolástica num segundo momento, e a escolástica muito interligada a uma arquitetura chamada de goticista, a gótica. E na Alta Idade Média, né, no primeiro momento, a arquitetura românica. A arquitetura românica das igrejas. Principalmente, não é, dos monastérios também. Tá certo? Então é importante a gente relembrar a importância dessa arquitetura da igreja românica. A igreja românica, ela possui uma planta em forma de cruz latina, um teto abobadado, nave lateral envolvendo as absides, possui também as absidioles em torno, não é, da abside da principal. E estas, nós vamos encontrar um exemplo muito claro, a Torre de Pisa. A Torre de Pisa é uma elegante torre que retrata essa forma de compreender, de fazer, de sentir, dessas representações do mundo medieval. Vamos encontrar a arquitetura também dos mosteiros espalhados pela Europa, que possuíam um claustro, que possuíam uma biblioteca, um cemitério, e ainda no mosteiro nós temos a igreja, o refeitório, os dormitórios, a cozinha, a prisão e a hospedaria. Existem 2 filmes onde vocês podem ver essa arquitetura românica com muito esplendor, e também já o início da gótica. O primeiro filme que a gente fala vem de um texto, não é? Que é O Nome da Rosa. Então isso está sendo dito lá no romance O Nome da Rosa, e no cinema nós vamos perceber como era essa arquitetura através do Grande Monastério. O outro livro e o filme
é Narciso e Goldman. A vida do filme, não é? A maioria dos momentos que você vai perceber o ordenamento do filme é em um monastério românico. Mas depois de tudo isso, desse período, né, do românico, vem o período da arte gótica propriamente dita, que surge na França e que se espalha pelo mundo todo, com as grandes catedrais, não é? Com essas grandes catedrais, com fachadas enormes, com janelas muito interessantes, com os elegantes arcobotantes, com aberturas e com nave central, com naves laterais. A arte gótica é extremamente bonita, importante, e até hoje a gente tem como grande, assim, uma igreja gótica muito comentada, é a de Paris, Notre-Dame de Paris. Claro que existem outras, como a de Chartres, que é extremamente bela, a Catedral de Chartres, mas existe também outras, né? Posteriormente a gente vai ter o Renascimento na Itália, o Renascimento na França, o Renascimento na Espanha, o Renascimento na Alemanha, o Renascimento em Portugal. Né? Daria um curso enorme falar no Renascimento, mas aí vocês vão lembrar o castelo de... quando a gente fala na Itália, né? Nós vamos encontrar uma excelente paisagem renascentista dentro de Roma, né? Em Florença. Florença é uma capital do desenvolvimento do Renascimento. O Renascimento na pintura, na escultura. Aí você vai começar a lembrar de obras como a Mona Lisa, de obras como a Pietà, vai lembrar, não é? Do Vaticano. Aqui quando eu falo Vaticano, eu estou falando, não é? Na Basílica de São Pedro, como um grande exemplo, tá certo? Então a partir daí você vai ver o desenvolvimento de tudo isso na Europa toda, com pintura, arquitetura, escultura. O Museu do Louvre, né? É um retrato, aquela arquitetura é um retrato do Renascimento italiano, né? O Castelo de Chambord, na França, também é um grande exemplo. E posteriormente, após aqueles processos de guerra religiosa, do desenvolvimento do protestantismo, vem um movimento muito grande chamado de Barroco, não é? Vejam que até quando a gente fala tem uma conotação diferente, não é? O Barroco é uma mudança dentro do palato e da língua. Então o barroco significa movimento, o barroco significa o claro, o escuro. Essas obras da arquitetura barroca, assim, essas fachadas cheias de significados, né? Esses materiais em argila, em pedra, em madeira. Então o barroco também chegou ao Brasil. A gente chamava o barroco do litoral e o barroco das Minas Gerais. O barroco do litoral é um barroco bem ornamentado e um barroco bem, não é? Assim, que você olha e não para de ter a sensação de uma grandiosidade. É algo tão grandioso, tá certo? E o barroco mineiro é algo intimista. É algo extremamente intimista, a questão do barroco mineiro. Então, depois desses movimentos,
veio o neoclassicismo, com uma retomada, né, da obra clássica antiga, e no mundo contemporâneo vocês vão encontrar uma arte, não é, mais cheia de detalhes, aonde a arquitetura vai utilizar outros materiais, como o aço, a alvenaria de tijolo, vai utilizar o ferro, o concreto, o mármore, as cerâmicas, as tintas, tinta-óleo, os vernizes, essa arquitetura aonde o concreto vai predominar. Então, pessoal, isso aqui é só uma forma de dizer o que vocês vão encontrar na leitura deste livro, tá certo? Eu espero que vocês tenham uma boa leitura, que vocês façam a primeira leitura, uma segunda leitura. Ler é importante. Nunca foi tão importante ler como no mundo de hoje. Ler, escrever, pensar, escrever, ler, refletir sobre o que lê, raciocinar, procurar compreender, interpretar. Boa leitura.